Então vejam só, o mínimo ele vai achar o menor elemento da lista, né? E aí ele vai fazer o seguinte, eu criei esse pointer, que é o ponto, né? Onde ele vai pegar um ponto, um nó da lista, de acordo com a posição. Lembrando que esse atPose é uma função que pega uma posição dentro da lista, tá? Já expliquei ele para vocês. E aí eu estou pegando então na lista a posição a partir do index que eu quero. Então ele vai lá e posiciona o meu marcador da lista nesse index. A partir daí ele verifica se é um ponto nulo, porque se for é porque não existe nada nessa posição, então eu passei algo inválido. Se não for nulo, ele vai começar a buscar. Aí eu atribuo o valor que está nessa posição aqui para dentro de um nó chamado minNode. Verifico se esse ponto é diferente de nulo, né? Aqui no enquanto esse ponto for perdão, aqui no while enquanto esse ponto não for nulo, ele vai procurar. Então aqui em cima eu tenho certeza que não é nulo porque passou nesse if. A partir daí eu começo a procurar, eu verifico se o valor que está nesse ponto inicial que eu achei aqui no atPose, ele é menor do que o valor que eu estou procurando. Se ele não for menor, ele guarda. Se ele for menor, ele guarda dentro do minNode. Se não for menor, ele passa para o outro ponto e faz a comparação de novo. Dessa forma, ele vai garantir que o minNode possua o menor valor. Então, estou fazendo uma troca de valores. É igual ordenar um vetor, né? Só que aqui eu estou trabalhando com a ordenação, na verdade, eu procurar dentro de um vetor um valor. Né? Aqui eu estou trabalhando com a lista, por isso que eu tenho que usar esse pointer data.id. E esse minNode seria o que eu estou procurando, ele vai guardar o menor valor. A partir daí eu retorno esse minNode, se ele for nulo eu vou retornar, porque vai conter o valor menor. Se não, ele retorna nada, ele retorna nulo porque não foi passado, isso daqui não foi correto, então ele cai nesse else aqui com retorno não. Então aqui na hora que eu passo esse comando, ó, li, eu estou passando a lista que eu quero e o índice que eu quero que ele comece a avaliar. Manda aí no chat se vocês entenderam. Tá de boa? Tranquilo? Ou conversa aí, fala alguma coisa. Ou se tiver dúvida, me interrompe aí. Tá? Tranquilo. Tranquilo, então. O que o máximo é? O máximo é a mesma ideia, só que ao invés... Ó, vou pôr até um /n aqui também, e a gente vai fazer umas brincadeiras aqui. Só que ao invés de pegar o menor valor, ele está pegando o maior valor. Se vocês olhar um código e outro, ó, eles são idênticos. A única coisa que eu mudei foi o nome das variáveis. Ó. Ele recebe o mesmo parâmetro, ó. Ele tem também um pointer, ele pega um valor de um ponto na lista, ele verifica se é nulo, igualzinho. Ó. Só que aqui, como era o maior valor, eu mudei a variável para o nome maxNode. Mas é a mesma coisa. Ó. Veja se o ponto é nulo e a única coisa que eu mudo é o sinal aqui do if. Porque agora eu não quero mais o menor valor, eu quero o maior valor. Então, mudando esse sinal, eu vou garantir que no fim o maxNode vai ter o maior valor. Então, a lógica é a mesma, é um algoritmo igual, só mudando o sinal aqui de comparação. Tá? E aí funciona do mesmo jeito. Então, se eu passar aqui para vocês, por exemplo, começando do índice 4, a nossa lista, ele vai pegar primeiro o menor valor, depois o maior valor. Vamos fazer o teste. Aqui vai demorar um pouquinho para executar, mas não tem problema. A gente espera. Não sei por que nesse prompt aqui demora um pouco para executar. Não era para ser demorado, era para executar mais rápido. Aí. Então, pegando do quarto elemento, ó, 7 é o 0, o 1 é o 11, é o primeiro, o 12 é o segundo, o 10 o terceiro e o 9 o quarto elemento. Então, o quarto elemento, ó, o mínimo valor dentro do quarto elemento é o 9, ó, e o máximo valor é o 15. Vamos agora mudar isso daqui
para 0 e 0, pegando a lista inteira, do início ao fim da lista. Vamos descobrir o menor e o maior valor. Então, vamos lá, executou de novo. Eu acho que eu fiquei com 2 prompts abertos. Deixa eu encerrar esse. Vamos aguardar um pouquinho, porque aí a gente vai confirmar se isso está certo ou não. E galera, para mim ordenar a minha lista, isso daqui é importantíssimo, porque eu preciso saber qual que é o menor e qual que é o maior valor. Aí agora aqui, ó, levando em consideração a lista inteira, a partir do índice 0, ó, o menor valor dentre aqui 7, 11, 12, 10, 9, 15 é o 7, então ele pegou certo. E o maior valor é o 15, então pegou certo. Então é tranquilo, né? Tava funcionando certo e eu comi bronha aquele dia lá e falei errado para vocês, né? Eu não me liguei que era uma pilha e aí eu achei que tava errado. Aí na hora que eu fui ver, eu falei, puta merda, fiz cagada. Mas tá bom. Bom, aí agora aqui é o seguinte, galera. Agora a gente vai ver as funções para fazer as ordenações em ordem crescente e em ordem decrescente. É as únicas duas que faltam, tá? Então, voltando aqui em cima, ó, eu quero mostrar para vocês que a única coisa que ela recebe aqui, ó, é a própria lista. E ela mesma, a própria lógica dela faz a ordenação. Então, o IncSort, ele vai fazer a ordenação da lista em ordem crescente. E o DecSort vai fazer a ordenação da lista em ordem decrescente. Tá? Então, quando eu chamar eles, o único parâmetro que eu vou passar, está até aqui comentado, deixa eu comentar esses dois aqui, ó, é a lista, o LI que eu criei aqui no meu void aqui em cima. Ó. Criei ele, aí eu passo ele. Deixa eu apagar esse comentário aqui e colocar a partir daqui. Aí depois a gente descomenta o menor. Então, passo a lista e a própria função ela cuida de ordenar ela. Quer ver? Então, vamos explicar aqui a lista. Olha só, eu recebo a minha lista, ela vai vir desordenada, ou seja, nessa ordem aqui, ó, 15, 9, 10, 12, 11, 7, né? E essa função vai devolver essa lista ordenada, tá? Então, para essa função funcionar, eu preciso antes dessa daqui, ó. XCHNode seria valor, né, que é o X de change, de troca de nódulos, de módulos. Então, essa função aqui, antes de explicar para vocês a questão aqui do for, essa função aqui ela é responsável por trocar uma lista, um valor de dentro de um nó para outro, tá? Não lembro se eu expliquei ela na outra aula, eu expliquei? Eu acho que sim, né? Que nós passávamos o índice que eu quero trocar e ele fazia a troca. Mas só aqui passando novamente, ó, eu passo a lista, eu passo o nó A, o nó B. O primeiro nó vai trocar de valor com o segundo, então ela troca os valores de posição. A partir daí, né, ele vai pegar o índice do nó A, o índice do nó B, eu guardo. Verifico se um é menor que o outro, ou se um é maior que o outro. Se for, eu uso uma variável, eu faço A receber B e o B vai receber o que está no índice A. Faço uma troca. Se não for, eu faço o inverso, né? Eu expliquei sim isso daqui. Então, essa função IncSort, ela simplesmente vai ter um laço de repetição que vai percorrer toda a minha lista, né? Começando da posição 0 até índice, até o tamanho da lista menos 1. Por que tamanho da lista menos 1? Porque o último valor ele aponta para nulo, então eu não preciso avaliar ele. Ele já é o último, tá? Então por isso menos 1. O último valor da lista ele sempre aponta para nulo. Então aqui o que eu faço? Eu chamo aquela função de troca, passo a lista como parâmetro, passo a posição 0 da lista, para ele pegar o valor que está lá, e a posição 0 da lista, e acho o menor valor da lista. E passo aqui a própria lista e o que está no valor i da lista. O que ele vai fazer, na verdade, esse min?
Ele vai pegar a lista, vai pegar a posição que vai ser 0, vai pegar esse valor inicial e já vai verificar qual que é o menor valor e retornar para cá. Ele retornando para cá o menor valor, então eu já tenho o que eu preciso para me trocar aqui. Eu vou ter a posição inicial e vou ter o menor valor aqui. Ele vai fazer a troca dos elementos e vai rodar a lista. Na hora que ele rodar a lista, ele não tá, o primeiro valor já tem o valor mínimo da lista. Aqui vai ser passado então o próximo índice, que é o 1. Então não vai ser mais avaliado o índice 0, porque ele já está contendo o menor valor, que foi achado da primeira vez do for. E aí ele vai repetir o processo. Acha o segundo menor valor, faz a troca através daqui e roda o laço, até que chegue no fim. Ficou claro como isso daqui funciona, galera? Ficou, né? Sim. Oi? Sim. Ah, Sim. que beleza. É uma lógica bem tranquila. Então, o que ele faz? Para menor posição, eu vou sempre chamar o min. Né? A função, são duas funções iguais. Para a ordem, então, crescente, eu vou ordenar do menor para o maior. Eu chamo o min porque ele vai achando o menor valor, guarda na primeira posição, faz a troca, pula de posição, aí acha o menor valor, faz a troca e assim por diante. E aí eu faço o inverso para esse daqui, ó. As funções são iguais, ó. Só muda que aqui eu chamo o max ao invés do min, para achar o maior valor. Então percebe que as duas fazem a mesma coisa, só que uma eu chamo max, outra eu chamo mínimo. Então aqui na hora que eu executar, ó, eu vou passar a lista, né? Essa lista aqui, ó, vou imprimir ela desordenada. Depois eu vou passar ela para dentro do Inksort e vou mandar imprimir ela depois e ela vai estar ordenada. Quer ver? Ó, vamos fazer o teste. Vai demorar um pouco por causa do prompt, mas é melhor para enxergar, né? Então a gente tem um pouquinho de paciência. Aí, foi. Olhem só aqui, ó. Ó, a lista desordenada, ó, 7, 11, 12, 10, 9, 5. E a lista ordenada, ó, 7, 9, 10, 11, 12 e 15. Então, funcionou perfeitamente, né? Ou seja, eu fui trocando aqui os valores até que a lista ficasse ordenada. Vamos fazer o mesmo teste com a lista em ordem decrescente. Então, deixa eu tirar esse comentário daqui. Então, agora, ó, vamos ter as duas listas impressas, menor e maior valor. Então, deixa eu executar aqui e vamos lá. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. Aí, já foi. Olha só, agora, ó, lista desordenada, 7, 11, 12, 10, 9, 15. Em ordem crescente, 7, 9, 10, 11, 12, 15. Em ordem decrescente, 15, 12, 11, 10, 9 e 7. Então eu consegui, né, fazer com que a minha lista, de fato, ela fique ordenada corretamente. Então essa é a ideia da lista ordenada e a lista não ordenada. Percebam que são um conjunto de funções que faz isso, né? Aí eu vou comentar um pouquinho mais sobre todas as funções, dando um fechamento aqui e passar um exercício para vocês fazerem. Então, deixa eu só fazer aqui o seguinte. Comentar aqui, talvez seja uma dúvida, né? Professor, se tiver dois valores iguais, como ela vai se comportar? Por exemplo, aqui no fim da lista ter outro, em vez de ser um 7, sei lá, ou não, eu inseri mais um 10 aqui, ó. Deixa eu fazer isso daqui, ó. Dar um Ctrl C aqui.
né? Ctrl C. Vim aqui no fim, ó. E... Epa, meu teclado bugou aqui. Calma aí, galera. E colar aqui. Vai, filho. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó. Ctrl C. E vou vir aqui, ó. E vou colar aqui. Meu Deus do céu. Teclado parou de funcionar, olha só. Copia-se. Copio aqui. Agora voltou. Tá com um bugzinho, não sei se é vírus ou o que é que tem no meu Note que tá fazendo isso. Perceba que tem no meu Note, no meu PC de mesa. Perceba que agora tem dois valores iguais, então vamos ver se ele se comporta corretamente na hora de fazer a ordenação, né? Então, ó, vou executar. Vamos esperar. Olha lá. Olha só, mesmo com dois valores iguais, ó, ele consegue ordenar de maneira correta, né? Então, ó, do menor para o maior, do maior para o menor. Então, sem problema, né? Ele faz certinho a função dele. Aí vamos lá. Tudo isso daqui que está comentado foi os testes que eu fui fazendo, né? De pôr um pop para tirar do topo da lista, fazer a busca. Tudo isso daqui foi os exercícios, foi os testes que eu fui fazendo com vocês. Então, deixa eu só conversar com vocês a respeito do seguinte. Por que eu dividi, né, em módulos, né? Vamos falar assim, em funções, esse programa. Primeiro porque eu acredito que o entendimento seja mais fácil quando a gente divide ele assim, né? Função por função. Aí isso coloca na lista, isso tira, isso ordena, isso troca. Fica mais fácil de compreender porque você tem que compreender partes pequenas do código, né? E segundo que é uma maneira mais correta de programar, né? Porque para você corrigir erros fica mais fácil também, né? Então aqui o que eu quero que vocês prestem atenção é que eu cobri tudo sobre lista, tanto a lista somente encadeada, que é aquela primeira que a gente fez, quanto a lista simples, encadeada, simples, ordenada, né? Então eu fiz tudo que tinha sobre lista simples com vocês, tá? Que seja encadeada. Então aqui a gente trabalhou de uma maneira bem tranquila, né? E eu mostrei tudo para vocês aqui dividido. Então o que eu quero que vocês façam? Eu vou passar para vocês o seguinte exercício, tá? Eu quero que vocês implementem isso daqui, tá? Numa lista com 1000 elementos e faça para mim a busca desses 1000 elementos, tá? Aí eu quero que vocês apresentem para mim busca do menor valor, busca do maior valor, busca do valor, do último valor, do primeiro valor e quanto tempo que vai levar, né, para ele ordenar todos esses elementos. Então vocês vão testar em ordem crescente e em ordem decrescente. Não precisa marcar o tempo, né? Mas 100 valores já vai levar um pouquinho mais de tempo, tá? Então eu quero que vocês apliquem essa lógica aqui para 100 elementos. Detalhe, eu não vou passar esse código aqui para vocês. Eu quero que vocês assistam a aula e façam para vocês conseguirem pegar o esquema. Não sei se eu já passei, eu passei já para vocês esse código? Se eu já passei, aí paciência, eu mudo o exercício para vocês poderem ter que usar de outra forma. Não, acho que não passou não. Então, tenta olhar as videoaulas, entender o que foi feito e fazer o trabalho, tá? Que aí fica isso daí de trabalho para vocês. Sobre isso daqui que eu apresentei para vocês aqui, desse programa, vocês querem que repasse alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não tem? Tá tranquilo? Vocês acham que vendo a videoaula lá tá de boa? Consegue fazer tranquilo? Acho que sim, isso aí acompanhando lá, acho que dá para fazer. Façam para
para 100, 1000 elementos, aí não precisa de você fazer isso daqui, ó. Desse jeito aqui, ó, que eu fiz. Tá? Você não vai fazer 100 elementos na mão. Faz um laço de repetição para gerar de maneira randômica esses elementos, tá? E aí aplica esses elementos. Beleza? Tem como lá, tem um random lá que você usa. Você vai lá no Google lá, coloca assim, ó, função random em C. E aí ele gera valores aleatórios. Aí se tiver 100 elementos, 1000, você joga isso daqui lá para preencher os valores da lista, tá? E aí ele vai gerar valores aleatórios para você. Então não precisa de você, para testar 100 elementos, fazer 100 data e 100 data push. Né? Você vai jogar a função random aqui, ó, dentro de um laço de repetição for, para a quantidade de elemento que você quiser, e aí o push depois. E aí ele faz para 100, para 1000, para tanto que você quiser. Tá? Então é bem tranquilo, né? Eu vou fazer o seguinte então aqui, galera. Eu vou parar de gravar aqui e vou abrir aqui